Olá, eu me chamo Gabriel Leite Gondim. Esse é o projeto de pesquisa Devires da Clínica, contribuições da esquizoanálise para a psicologia clínica no contexto da reforma psiquiátrica brasileira. O plano de trabalho é a esquizoanálise e o conceito de transversalidade em busca de seu desenvolvimento a partir da produção de Félix Guattari. O orientador foi o professor Dr. Anselmo Clemente, foi um programa PIVIC. A ODS na qual a gente se encontra no projeto é saúde e bem-estar, mas para se adaptar ao evento a gente manteve o objetivo 3, que é saúde e qualidade. Vamos lá. Para introduzir o assunto, para introduzir o projeto, faz saber que a origem da transversalidade enquanto conceito é o que se busca explicar, e não só a origem, mas também as mutações conceituais sofridas no devido à obra de Guattari e ao longo da sua própria vida, e como isso trouxe a abertura para a criação a partir desse conceito. Os objetivos da pesquisa foram realizar uma pesquisa exploratória de levantamento bibliográfico acerca do conceito de transversalidade nas obras de Félix Guattari e o específico participar da confecção de artigo científico. A metodologia foi uma pesquisa exploratória na obra de Félix Guattari, buscando o conceito de transversalidade, e toda a produção foi realizada através das TICs. Bom, para entrar nos resultados de discussões, é bom saber que Félix Guattari, que foi um psicanalista militante que viveu entre os anos 30 e 90, desde cedo esteve engajado com o movimento trotskista, com a psicanálise e que participou inclusive dos seminários de Lacan, foi analisado por ele. Ao longo da sua vida, desenvolveu, junto a Jean Rie, uma nova experiência clínica institucional, diferente de outras que já haviam havido previamente, chamada Clínica de Laborde. Dentro de Laborde, Guattari começou a observar forças verticalizantes e hierarquizantes, e assim como também forças horizontalizantes, informais e desorganizadas. Naquela época se usava o conceito de transferência institucional para entender como funcionava a interação entre essas forças. Isso porque isso vinha de uma tradição psicanalítica muito grande. Nesse sentido, Guattari sentiu uma insatisfação que o levou a tirar dessa visão individualista edipiana criada por Freud, ele viu isso na criação freudiana, e apresentou um novo conceito chamado transversalidade, como uma ampliação do próprio conceito de transferência. A transversalidade foi inicialmente posta como um coeficiente com que um grupo consegue se experienciar além da verticalidade e da horizontalidade. Ou seja, como um grupo consegue reconhecer-se enquanto um grupo e agir como tal. Seria um conceito que não promove a separação dos meios de produção, individuais, familiares, sociais, políticos, de tudo que faz parte de um grupo, mas que coloca tudo no mesmo plano. Seja, por exemplo, nesse caso, um analista e um analisando, por exemplo, eles não estariam em planos diferentes, estariam todos no mesmo plano. E ele promove uma clínica que nega o papel transcendental do psicanalista e ao mesmo tempo é voltado à problemática social real. Ele entende que a razão do sofrimento psíquico das pessoas é uma problemática social. No caminhar dele, apesar desse começo muito vinculado à psicanálise, ele deu de cara numa interseção muito forte com Gilles Deleuze, filósofo da época, e juntos eles criaram muitos conceitos, dentre dos quais a transversalidade fez parte de muitos, mas dentre deles eu escolhi dois para trazer e evidenciar isso, que foi o rizoma e o agenciamento. O agenciamento, que também é chamado de dispositivo ou montagem numa tradução mais direta, seria um mecanismo gerador de acontecimento, um mecanismo que atualiza um virtual, que ele diz na verdade, de um alto grau, um alto coeficiente de transversalidade em movimento, que por estar alto acaba tendo potência de criação, de montar algo novo. E o rizoma seria um conceito trazido da botânica, que é uma metáfora, uma analogia que eles usaram, na qual se entende que raiz seria como um sistema hierárquico, um sistema na qual tudo está voltado para o centro, e os rizomas seriam partes da raiz que, apesar de já terem sido parte da raiz, abortaram de ser raiz e se tornaram algo diferente. Fugiram da raiz e, portanto, se você escavasse, você não saberia diferenciar de qual planta aquele rizoma pertence, porque aquele rizoma na verdade não pertence a planta nenhuma, ele é a própria ligação. Então, isso acaba promovendo uma concepção do cosmos, do universo, como um grande emaranhado de relações rizomáticas, entrelaçados e interpenetrados. E esse entrelaçamento e interpenetração seria exatamente a transversalidade, sempre imanente à rede social de forças produtivas, desejantes, instituintes e organizantes, como disse Gregório Barenblit.
Após o início de uma produção cada vez mais independente ao seu colega Deleuze, foi extensa a produção de Guattari acerca de subjetividade, dos processos de subjetivação, e usando muito do conceito de transversalidade, dentre as quais eu destaco as duas obras Caosmose e As Três Ecologias. Existe uma ótica, no ponto de vista de Guattari, de um problema ecológico em diversos aspectos, sendo que não se exclui a necessidade de uma revolução. Essa revolução para Guattari, apesar de se dizer ecológica, ela não é ecológica de um ponto de vista senso comum. Ele cria um conceito chamado ecosofia, uma filosofia que ele viveu até o fim da vida, na qual ele inclui que uma revolução ela deve operar tanto no nível ecológico ambiental como no nível ecológico político, cultural e social em suas maiores escalas, e também com muita sensibilidade voltada para o desejo enquanto agenciamento comum da humanidade. Então, conclui-se e torna-se visível que a transversalidade ela é uma forma de compreender, uma forma de demonstrar que não é possível separar a natureza e o fazer da cultura humana, não é possível dissociar o ser humano do ambiente, assim como também se deve buscar de maneira transversal todos os jogos de força que operam em todos os ecossistemas, em todos os universos de referência, em todos os indivíduos, em todos os grupos, em todos os objetos, entender como todas as coisas se afetam. E é isso, a transversalidade é muito sobre como todas as coisas se afetam. E é isso, eu gostaria de deixar os agradecimentos à Propesc, ao UFPB, à CNPq e ao acaso e aos acontecimentos que sem eles, sem toda a história de tudo, eu não estaria aqui. É isso, e assim eu encerro minha apresentação.